Olá, querido salmista, a graça e a paz de Cristo para você. Hoje, na nossa última aula sobre as bem-aventuranças, na aula com o salmista, onde você vem nesse percurso junto comigo aqui estudando sobre as bem-aventuranças. E eu tenho certeza que foi muito edificante, muito maravilhoso para mim, assim como foi também para você. E eu quero te convidar aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, que você se inscreva, acione o seu sininho, que você venha fazer os seus comentários aí, propor temas novos para os nossos estudos e também que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, pois isso com certeza vai ajudar a cada uma delas. Eu também gostaria de te convidar a nos seguir também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, pois isso aí vai nos ajudar muito a fazer com que todo esse projeto, toda essa casa de salmista, ela venha a crescer junto com você. Então, vamos estudar. Bem, eu gostaria de convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 10 e 11, que dizem assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, vemos aqui uma promessa de Jesus. Ele diz que aqueles que são perseguidos por causa dele, por causa da justiça que ele prega, com certeza serão bem-aventurados, serão mais do que felizes. Porque a nossa recompensa não será uma recompensa da terra, mas será uma recompensa nos céus. E isso é de suma importância, porque sabemos que muitas vezes somos perseguidos, mas por motivos errôneos, motivos que não são pelo fato de estarmos realmente obedecendo e também fazendo como Jesus fazia. Então, que possamos imitar Jesus em tudo aquilo que fazemos. Virá sobre nós perseguição, mas que essa perseguição não seja pelo motivo errado. E por que eu falo isso? Porque existem pontos negativos acerca da perseguição. Muitas vezes somos perseguidos porque nós buscamos isso pela nossa própria força, pela nossa própria vontade. Então nós vemos que existem crentes que são muito difíceis. Existem crentes que vivem criticando as pessoas que vivem ao seu redor. Crentes que criticam os vizinhos, pessoas que criticam seus amigos de trabalho, pessoas que vivem criticando seus familiares e por conta disso trazem para si perseguição. Mas essa não é a vontade de Deus. Não é esse tipo de motivo que Ele deseja para você, no caso de você ser perseguido, de forma alguma. Também a gente vê que tem muitos crentes que são fanáticos, pessoas que querem ser mais santas do que as outras, pessoas que passam do limite em relação à crítica aos outros, porque elas acham que são melhores. Eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 16, que diz assim: Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Então, aqui é uma orientação do próprio Deus, para que nós não sejamos demasiadamente, excessivamente pessoas que se dizem justas. Não é que Deus está dando uma brecha aqui para que a gente possa errar de alguma forma, que a gente pode pecar um pouco, que isso não vai ter nenhum tipo de conotação errada, nenhum tipo de consequência, de forma nenhuma. Deus, ele orienta que a gente não peque, mas aqui ele está trabalhando a mesma imagem dos fariseus. Pessoas que se ensoberbeciam, pessoas que diziam que eram melhores que as outras, que ficavam exageradamente se elogiando. Então, isso aí não é da vontade de Deus. Isso aí torna as pessoas
criticistas, pessoas que vivem criticando, olham muito bem para o erro do outro, mas esquecem de olhar para os seus próprios erros. E isso traz para elas perseguição. Nós vemos também um texto lá em 1 Pedro, no capítulo 4 e versículo 15, que diz assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Então a gente vê aqui que o crítico é justamente essa pessoa que vive se envolvendo em assuntos que não lhe cabem, em assuntos que ele não foi chamado. E por conta disso, eles muitas vezes se pegam perseguidos por outras pessoas. Também a gente vê que a perseguição muitas vezes ela vem porque você toma partido por alguma causa. Nós vemos aí muitas vezes pessoas que saem inclusive de grupos de WhatsApp da família, talvez você esteja incluído nisso, por conta da sua posição política. Ah, porque eu sou de partido A, porque eu sou de partido B, porque partido A é o melhor e o outro é ruim, e por conta disso terminam sendo perseguidas pelo um motivo que não deveria ser o correto, não poderia ser. Então é algo que o crente ele deve evitar. E não só política, isso pode ser qualquer tipo de assunto, até mesmo acerca de denominações religiosas. Ah, porque eu sou batista, sou melhor do que o outro. Ah, porque eu sou presbiteriano, sou melhor do que o outro. Ou outras e outras aí denominações e pessoas que são orgulhosas por conta disso. E por esse fato, elas são perseguidas. Então esse não é o motivo correto. Pois ser bom, ser alguém nobre, deveria ser motivo de elogio, deveria ser motivo de uma pessoa ser muito benquista. Mas muitas vezes vemos que a pessoa, muitas vezes fazendo o correto, a pessoa muitas vezes levantando a bandeira da verdade. E quando eu digo bandeira da verdade, não é a sua verdade em si, mas é a verdade de Deus, é você levantar a bandeira de Cristo. Quando assim você o faz, aí sim você vai ser perseguido por um motivo correto, pelo motivo certo, pelo motivo que vai te fazer um bem-aventurado. Nós vemos que Jesus ele passou por isso e ele também disse que nós iríamos passar. E eu queria dividir com você aí um texto que fica no Evangelho de João, no capítulo 15, dos versículos 18 ao 20, que dizem assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Então fica aqui a mensagem de Jesus, que assim como ele foi perseguido por falar a verdade, por fazer o bem às pessoas, por ter as melhores intenções acerca das pessoas, ele foi perseguido. E assim quando nós fazemos, é muito provável que também você seja. É quase que inevitável que você seja perseguido por conta dessa verdade, porque essa verdade ela incomoda, essa verdade ela afronta aqueles que vão contra ela e por esse motivo eles vão perseguir você. E isso aí é motivo de alegria, como vimos no início, nos primeiros versos que lemos aqui, lá em Mateus capítulo 5, ele diz que nós nos alegrássemos por conta disso, porque é como se nós estivéssemos fazendo realmente a coisa certa. E isso incomoda ao mundo. Então, vemos aqui que muitas e muitas pessoas passaram por isso na Bíblia, porque vamos ver aqui o caso de Abel e Caim, onde Abel ali oferece o sacrifício que agradou a Deus, mas a inveja de Caim tomou o seu coração e ele acabou matando o seu próprio irmão. Vemos também a questão de Davi e Saul, vemos também todos os profetas que morreram por conta da verdade. Vemos o apóstolo Paulo, que também morreu levantando a bandeira da verdade. Então, aquele que fala a verdade, ele vai ser perseguido. Não há como fugir disso, mas fique firme,
Fique alegre por isso. Você é um bem-aventurado, você é um mais do que feliz por conta de assim agir. Nós vemos que também é necessário a gente pensar naquilo que vamos receber por conta disso, naquilo que vamos desfrutar na eternidade através dessa fidelidade a Cristo Jesus. E eu queria dividir alguns textos com vocês que ficam lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 10, que diz assim: Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então é isso que nós esperamos, assim como todos os heróis da fé. Aqui é um trecho que fala do patriarca Abraão, esse homem que levou consigo a vontade de Deus, fez a vontade de Deus, não retrocedendo de forma alguma de caminhar nos caminhos que Deus colocou diante dele. E por isso ele foi realmente alguém que, sendo perseguido em alguns momentos, ainda assim prevaleceu e esperava pela promessa que tinha recebido. Então, assim também faça. Acredite nas promessas de Deus, pois isso vai te fortalecer na tua caminhada. Outro texto também que eu queria dividir com você fica também em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, aqui Jesus, que é sempre aquele que é o nosso padrão, ele foi perseguido, e muito perseguido, ao ponto de ser morto, ao ponto de ser envergonhado e morrer em morte de cruz, mas ele se manteve firme, ele perseverou. E por conta disso, ele está sentado à destra do Pai. Hoje, assim como nós também vamos nos sentar, vamos desfrutar da presença de Deus eternamente. Então, como é bom saber que, mesmo perseguidos, mesmo passando por dificuldades, nós somos mais do que felizes, somos bem-aventurados. E eu tenho certeza que assim você quer ser também. Eu tenho certeza que você ouviu essa série de aulas aí acerca das bem-aventuranças, que você vai desejar viver essa vida que Cristo está te propondo, para que você possa desfrutar das promessas que Ele fez. Porque eu deixo um último versículo para encerrarmos essas aulas, que fica lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda que venhamos a sermos mortos pela justiça de Cristo, por anunciar a palavra de Jesus, se mantenha firme, porque um grande galardão está guardado para você. Creia nisso, salmista. Que Deus te abençoe. Obrigado aí por nos acompanhar nessa série de aulas e que seja sempre uma bênção para você estar aqui nesta casa, se alimentando, crescendo nessa graça e nesse conhecimento de Deus. Então, que Deus te abençoe, fica na paz e até as próximas aulas com o salmista, para juntos aqui edificarmos o nome de Deus e exaltarmos aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até a próxima, querendo Deus.